Olá, o Valeu Valer está começando com mais informação para quem vive da pecuária. O assunto em pauta hoje é mastite. A principal doença que atinge vacas em lactação é também disparadamente a que mais gera prejuízos econômicos. E para falar mais sobre essa doença responsável pela inflamação das glândulas mamárias de aproximadamente 3 em cada 10 vacas leiteiras, a gente recebe na casa do Valeu Valer o professor Marcos Veiga, do Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, do campus de Pirassununga, no interior de São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor. Bem-vindo, Guilherme. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Valeu Valer. Obrigado, Guilherme. Olá, Paula. Olá, amigos do programa Valeu Valer. Obrigado pelo convite. Obrigada, gente. Professor, a mastite, ela nem sempre é visível, né? Com sinais clínicos evidentes. Quais as diferentes formas dessa doença? A mastite se apresenta de 2 formas principais. Numa delas, o produtor consegue identificar que a vaca está doente. Então, é muito simples. O leite está alterado, a glândula mamária está inchada, muitas vezes, tem presença de grumos, de sangue, de pus, leite aquoso. Então, essa é a forma que a gente chama de clínica. A forma subclínica é uma forma que a vaca está doente, ela tem uma infecção, ela tem uma inflamação. Muita gente conhece a mastite como nome de mamite, é a mesma coisa. Essa vaca, ela passa despercebida para a grande maioria dos produtores se ele não usar de algum método, de alguma ferramenta que permita ele identificar que mesmo o leite estando normal, e esse leite pode ser consumido, essa vaca pode produzir leite, essa vaca está doente, ela está causando prejuízo. E quais as ferramentas que podem ser utilizadas nesse sentido? Nós temos uma ferramenta mais simples, que é aquela que o produtor pode fazer ele próprio, ou com a ajuda de um profissional, de um veterinário, ou de algum técnico que o auxilie nisso, que é o CMT. Essa ferramenta é uma ferramenta que é usada ao pé da vaca. Compra-se um reagente específico, tira uma pequena amostra do leite da vaca e daí, pelo aspecto visual, a gente consegue identificar se a vaca está doente ou não. A ferramenta mais moderna que nós temos hoje é a contagem de células somáticas do leite, que pode ser feita num laboratório credenciado do Ministério da Agricultura. Nós temos laboratórios no Brasil todo, e que essa amostra pode ser coletada ou da vaca ou do tanque. Essa amostra de leite, quando é enviada ao laboratório, vai dar um resultado e que nós consideramos o seguinte: acima de 200 mil células somáticas é um indicativo de que a vaca tem doença, é indicativo que aquela vaca tenha mastite subclínica. E para cada sinal clínico existem aproximadamente entre 15 a 40 subclínicos, ou seja, a incidência é bem maior. Para cada vaca que ele vê, nós vamos ter no rebanho de 15 até 40 vacas doentes com a forma subclínica, que é aquela forma que ele não vê. Então, de forma geral, o produtor está perdendo, mas ele desconhece. E daí, provavelmente, se ele não percebe, ele não vai ter o estímulo, ele não vai ter a necessidade de buscar o auxílio, as medidas de controle que nós temos hoje em dia. Quando a doença pode ser classificada como crônica? A mastite crônica, ela é aquela doença na qual a vaca, ela permanentemente, durante um período de tempo longo, ela mantém ou sintoma clínico ou mantém a célula somática aumentada. Então, muitas vezes, a vaca fica com um determinado sintoma de mastite, ela é tratada, e esse mesmo sintoma volta algumas semanas depois, alguns meses depois. Já o caso da mastite subclínica crônica é aquela mastite que muitas vezes permanece por vários meses ao longo da lactação e às vezes pode passar até para a próxima lactação. Esse seria o conceito de mastite crônica que nós temos. Agora, os agentes causadores da doença, eles podem ser divididos em 2 grupos. Quais são eles, professor? A mastite, ela tem mais de 100 tipos diferentes de causas, mas você tocou no ponto extremamente importante para o produtor, que é, de todo esse universo de possíveis causas, a gente tem 2 grupos que são muito característicos e que vale a pena o produtor conhecer. Um grupo seria o da mastite contagiosa, que é aquela mastite que transmite entre as vacas no momento da ordenha. Então a situação tem uma vaca doente,
e essa vaca transmite para outra vaca, geralmente na ordenha. E nós temos também aquele grupo dos agentes que são chamados ambientais, que a origem da bactéria é o local que a vaca fica. É onde ela deita, é onde ela fica no pasto, é na matéria orgânica, é na umidade, é no ambiente que ela está. Geralmente são casos de mastite que causam um sintoma mais agudo, mais grave. Pode ser que a vaca venha até morrer. São sintomas geralmente ligados com, além da alteração do leite, tem também alterações. A vaca para de comer, a vaca tem febre, a vaca desidrata, e daí nós temos que correr para evitar que essa vaca tenha esse sintoma agravado. Resumidamente, a gente pode dizer que a mastite, ela se manifesta quando os agentes causadores da doença superam, né, o sistema imune do úbere e da vaca. Então, vamos detalhar um pouquinho mais como que é a estrutura do úbere? Basicamente, a vaca tem 4 glândulas mamárias separadas fisicamente, então elas não têm nenhum tipo de mistura do leite, e isso é uma informação importante para o produtor. Quando a vaca tem a mastite num determinado quarto, significa que a bactéria penetrou pelo canal do teto, pela extremidade, ela conseguiu invadir a defesa chamada primária. Então, um dos pontos importantes quando nós pensamos em melhorar a capacidade da vaca de conseguir evitar que a doença se instale, é que ela tenha uma boa saúde dos tetos, uma boa saúde do local que é a barreira primária. Isso está muito ligado com o equipamento de ordenha. Sim. Nós temos então um dos princípios do controle de mastite é ter o equipamento de ordenha funcionando de forma adequada, que ele seja mantido, que ele seja permanentemente verificado o seu bom funcionamento. Por quê? Porque se o equipamento de ordenha funciona mal e ele agride essa região do teto, é a porta de entrada para um novo caso de mastite. Agora, Guilherme, quando a mastite ocorre na lactação, existem diferentes tipos de tratamento para a vaca? Sim, Paulinha. O tratamento vai variar de acordo com o que o professor nos apresentou aqui, de agentes contagiosos e agentes ambientais. Quando são agentes contagiosos, a gente classifica a mastite em mastite branda ou grave. A mastite branda é onde a gente vê uma pequena alteração no leite, poucos grumos, por exemplo, onde nós vamos tratar apenas com intramastite, por exemplo, uma bisnaga por teto afetado durante 3 a 5 dias. Quando essa mastite já está um pouco mais grave, ou seja, além da alteração do grumo presente no leite, o produtor verifica um certo inchaço no úbere, dor pelo animal, eu faço a terapia combinada. Além do intramastite, eu faço uma aplicação do Prontopen, que vai ser uma droga que vai potencializar o efeito do intramastite, faço ele intramuscular também por 3 a 5 dias. Quando eu tenho um caso de mastite ambiental, que é aquela mais grave, que tem sintomas sistêmicos, eu tenho que agir pensando na bactéria, então eu faço um antibiótico que pegue principalmente os micro-organismos gram-negativos, aí eu faço o Quinotril Plus, na dose de 1 ml para cada 10 quilos, dose única. Vou hidratar esse animal, então vou fazer um Bioxan junto com o Valecálcio. Vou utilizar também o Hepatoxan para melhorar o estado geral dessa vaca. E junto eu entro com um anti-inflamatório para combater essas toxinas que estão agindo no animal. Então eu posso optar por um anti-inflamatório hormonal, que a gente chama, né, que é o Dexamax, que está aqui no nosso material que vai estar no blog, se a vaca estiver vazia. Se a vaca estiver prenhe, eu recomendo o Vetflogin. E o problema no úbere eu trato novamente com o intramastite. É isso aí. Qualquer dúvida, os profissionais da Vale estão, como sempre, ao seu dispor. Na próxima edição do programa, a gente vai continuar falando sobre mastite, mais especificamente sobre o tratamento no período seco, uma época importante, né, professora? A cura pode variar de 70% a 90%. Podemos contar com a sua presença de novo aqui? Pode contar. Então, combinado. Obrigada, Guilherme. Até o próximo Valeu Valer. É isso aí. Obrigada a você pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até a próxima edição. Eu te espero. Tchau, tchau.